Fala, meu querido, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de compartilhar mais uma palavra que está no meu coração. No último vídeo nós conversamos a respeito do poder e da alegria do Espírito Santo na conversão dos irmãos tessalônicos. E a minha proposta nesses próximos vídeos que eu quero estar gravando é nós conversarmos um pouquinho a respeito da pessoa do Espírito Santo nas cartas do apóstolo Paulo. A primeira carta que nós estamos vendo, aos textos que fazem referência à pessoa do Espírito Santo, é a primeira carta aos Tessalonicenses. E no vídeo passado nós conversamos do texto do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, do verso 4 ao 6, onde nós podemos abordar o poder do Espírito Santo na conversão dos tessalônicos, através de milagres e através da convicção também. E ao receber a palavra em meio a muito sofrimento, havia um poder que se expressava em alegria na vida daqueles irmãos. E hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos estar conversando a respeito de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 8. E hoje o tema, você poderia colocar assim, um título, é rejeitar a santidade, é rejeitar o Espírito Santo. Rejeitar a santidade é rejeitar o Espírito Santo. Então essa é a proposta que eu tenho. Então eu gostaria que você pudesse ler, se tivesse aí, você lê o texto comigo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 8 diz: portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito a vocês. Bom, nessa carta a gente já conversou há vários tipos de propostas. Uma das propostas que o apóstolo Paulo tem é uma perspectiva de proposta de encorajamento para aqueles irmãos que haviam recebido a fé fazia muito pouco tempo. Paulo, a gente viu no último vídeo que ele teve que ter uma passagem um pouco quanto rápida nesse sentido em Tessalônica. Então havia uma preocupação por causa do sofrimento que aqueles irmãos estavam sofrendo, de eles perderem a fé. Então Paulo encoraja, lembrando da conversão, lembrando da alegria que eles receberam ao receber o Evangelho. Porém, há uma outra preocupação e uma outra nuance e ênfase na primeira carta aos Tessalonicenses, que é a preocupação do apóstolo Paulo a respeito da temática da santidade, da pureza sexual e outras temáticas também. Mas hoje, especificamente nesse texto, Paulo dá uma ênfase um pouco mais assídua, acentuada, na perspectiva da perspectiva sexual, da pureza sexual. Então, você vai ver no capítulo 3, no verso 2, no verso 12 e 13, perdão, Paulo vai dizer assim, são antecedentes ao capítulo 4, verso 8, que nós acabamos de ler. Ele já vem querendo e desejando edificar aqueles irmãos que estavam, de certa forma, ainda não progredindo. Ele elogia esses irmãos, eles estavam, de certa forma, progredindo, que nós vamos ver agora nesses versos, mas Paulo queria que eles pudessem ir um pouquinho mais além na busca por santidade. Veja o texto no verso 2 e 13 do capítulo 3. Diz assim: e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, Paulo já instruiu sobre como agradar a Deus, mas alguns ainda falham, especialmente em relação à imoralidade sexual. Então Paulo, na vinda dele lá, ele já exortava aqueles irmãos a viverem em santidade. Paulo já tinha notícia que eles andavam em santidade, porém Paulo queria que eles progredissem em santidade. É bem provável que havia alguns irmãos ali naquele contexto que não estavam vivendo na proposta e na ética que o apóstolo Paulo apresentava. Então Paulo anima aqueles irmãos a progredir em santidade. Nos versos que antecedem ao verso 8 do capítulo 4 de Tessalonicenses, Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, nós lhe rogamos e exortamos no Senhor que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, que vocês continuem progredindo cada vez mais, pois vocês sabem quantas instruções lhe demos da parte do Senhor. Então, aqui Paulo começa, nesse capítulo 4, a ter um conceito teológico que nós chamamos parênese, que são as exortações apostólicas, as exortações éticas nas cartas apostólicas. Então Paulo introduz, animando aqueles irmãos a buscarem santidade, e agora ele começa a categorizar alguns comportamentos éticos que se esperava de um povo que era cheio do Espírito Santo, que se converteram ao Deus vivo. Então, para Paulo aqui, Paulo ele usa um conceito, a pessoa do Espírito Santo, como se fosse o juiz final, aquele que não deve ser rejeitado
na busca por santidade. Perceba que Paulo, no verso anterior ao verso 8, Paulo diz assim, no verso 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Espera aí que nós já vamos chegar lá ao verso 8, que nós vamos falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda esse contexto que está por detrás da obra santificadora do Espírito Santo. E que isso é desejo de Deus para mim e para você. Eu sei que a gente vive num contexto completamente atribulado no que se refere à questão sexual. E tanto eu e você sofremos por esses múltiplos ataques, né? Seja na internet, seja em qualquer tipo de contexto, seja no seu trabalho, há sempre uma propaganda em nossa volta que envolve esse desejo, alimentar esse desejo sexual em nossos corações. Então Paulo lembra aqueles irmãos, no verso 7, Deus não chamou para a impureza, mas para a confissão. Então aqui há uma perspectiva de uma certa dualidade. A primeira é positiva e a segunda é negativa. A positiva é que Deus nos chamou para a santidade. A segunda é uma negativa. Deus não nos chamou para a impureza. Então é nesse contexto do chamado de Deus à santidade é que o apóstolo Paulo entra com o verso 8, dizendo, portanto, quem rejeita essas coisas, esse chamado de Deus à santidade, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês, né? Outras traduções dizem, em vocês. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo de forma bem clara é, se você rejeita viver uma vida de santidade, você rejeita o próprio Deus e, portanto, o próprio Espírito de Deus, que de fato, e nós sabemos que é Deus, que habita em nós, que é Deus conosco, você rejeita a pessoa do Espírito Santo que foi dada para te santificar. Então, rejeitar a santidade é rejeitar o próprio Deus e o seu Espírito. Paulo, é muito interessante o entendimento que o apóstolo Paulo tem em suas cartas a respeito da pessoa do Espírito Santo. Esse conceito que também dá esse ato de Deus dar o seu Espírito, na mente do apóstolo Paulo está muito claro. Isso se refere aos profetas do Antigo Testamento. Paulo sabia que uma das promessas veterotestamentárias para o novo pacto e a nova aliança é que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Ezequiel 37, 14 diz, porém o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei na sua própria terra, e eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Disse isto e fiz, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E essa era uma promessa, que o Espírito ia ser dado. Porém, o Espírito, ele não somente é dado para recriar uma nova condição e um novo coração, mas o Espírito é nos dado para que continuamente ele trabalhe na nossa vida para promover santidade. Eu quero que você olhe nessa pequena frasezinha, pequena, não posso dizer nem se seja frase, mas nessa pequena sentença que diz que também dá o seu Espírito. Essa pequena sentença, ela está no particípio presente. A ideia aqui no grego é que Deus, ele está não somente na conversão, Deus deu do seu Espírito, portanto, esse dar espontâneo do Espírito, ele é muito colocado na conversão no auristo simples, como se foi um ato de Deus único, mas aqui ele está no presente e essa atitude de Deus dar, esse particípio presente, se refere a uma ação contínua de Deus em nos dar do seu Espírito para que a gente possa viver em santidade. E esse é o grande desejo de Deus, é que continuamente eu e você sejamos cheios do seu Espírito, para que possamos viver em santidade. Então a ética cristã, na visão de Paulo, é para produzir o caráter de Deus no seu povo. Viver em santidade vai além de evitar o pecado, é viver no Espírito. Paulo ensina sobre andar no Espírito e produzir os frutos do Espírito. Você vai se lembrar em Gálatas capítulo 5, ele diz, digo porém, ande no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, mas o fruto do Espírito, e ele vai dizer, amor, paz, benignidade. À medida que eu recebo o Espírito Santo na minha conversão, essa é a mente do apóstolo Paulo. Há uma operosidade do Espírito operando continuamente. Nós precisamos nos encher, mais futuramente nós vamos ver isso, nos encher do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa ferramenta para nós.
de nos encher. Então, quais são as implicações práticas? A primeira dela é que o dom do Espírito Santo não é apenas uma bênção espiritual, mas um poder real e prático para vencer o pecado, especialmente a imoralidade sexual, infelizmente, nos nossos dias, que aterroriza casamentos, aterroriza jovens, aterroriza cristãos de todos os mundos. Não é de todos os mundos, não, né? De todo mundo, que não tem outros mundos, né? Enfim. Mas aterroriza muitas das pessoas que estão querendo viver em santidade. Esse é o primeiro, é um poder real e prático para vencer o pecado. Segundo, a presença do Espírito Santo não garante perfeição, mas elimina a desculpa da impotência contra o pecado. Paulo já disse em Romanos 8,13, ele diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo, certamente viverão. Certamente nós vamos viver, querido. E esse é um trabalho contínuo. A mortificação da carne é até que o Senhor venha. É a nossa alma se sujeitando ao governo do Espírito. E isso só à medida que nós nos rendemos. Portanto, querido, eu queria orar por você. Eu queria orar para recapitular. O que nós podemos ver é que Deus nos chama para a santidade. Mas Deus não nos chama para a santidade e nos deixa de mão vazia. Ele nos dá o seu Espírito, que foi anunciado pelos profetas. E esse mesmo Espírito capacita a mim e a você a rompermos em santidade e honrarmos ao Senhor. A segunda é que nós devemos, a partir disso, sermos encorajados a buscar por santidade. E é isso que eu quero orar por você nesse momento. Então, obrigado e nos acompanha aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida desse irmão que está aqui e por todas as pessoas que vão ver esse vídeo. Eu oro em nome de Jesus, que eles sejam tocados pela sua glória, que eles sejam tocados pela sua presença, Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Abençoa essa pessoa que está aí do outro lado, talvez vendo esse vídeo e lutando, Deus, com os seus pecados sexuais. Eu creio, Deus, a partir da Tua palavra, que o Teu Espírito venha a nós para produzir o Teu caráter santo. E assim que eu oro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima, querido.